Muito bem, meu povo, sejam aí bem-vindos a mais um Comente Bíblia, tá? Hoje nós vamos ler na página 1118 da Bíblia em ordem cronológica e vamos também ver aqui já a parte final do Ministério de Jesus, né? Já estamos chegando ao momento em que ele vai ser traído. O primeiro texto está em Mateus 26, versículo 14 ao 16, onde diz que então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que vocês me darão se eu o entregar a vocês? E lhes fixaram então o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. O texto de Marcos 14 agora, versículo 10 e 11, vai dizer: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, que no caso era Caifás, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Lucas, no capítulo 22, versículo 13, diz: então Satanás entrou em Judas. Veja, olha o detalhe que nem Mateus nem Marcos conta. Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. O diabo entrou em Judas. Olha que detalhe. Pensei que era só a ruindade do Judas. Não, a ruindade dele foi que abriu porta para Satanás. Por isso é que está escrito: não dê esse lugar ao diabo. Estava previsto lá no livro dos Salmos que um dos amigos de Jesus iria traí-lo. Mas não está escrito lá no livro de Salmos que seria Judas Iscariotes. Não. É que ele já era ladrão. Diz o apóstolo João que Judas Iscariotes era larápio. Já ouviu falar nessa palavra? Larápio, ladrão. Ele guardava a bolsa, ele era o tesoureiro e ele era ladrão. Ele roubava o que se lançava na bolsa. Tá? Isso foi uma das portas pelas quais nós vemos que Satanás teve legalidade para entrar na vida, no corpo, na alma desse crápula. Tá bom? Você imagine, gente, as pessoas que... os outros larápios que tem por aí, né? Se esse larápio andava com o Senhor Jesus, o diabo entrou nele. Imagine os outros larápios que não tem nem Jesus, nem gosta, nem declara fé em Jesus. Os outros larápiozinhos que é filho do cão mesmo, que já diz: não, eu não creio nesse negócio de Bíblia, né? Judas, então, diz aí, Lucas 22, versículo 3, diz: Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Quando a multidão não estivesse presente. Olha que astúcia. Você vai ver aqui na frente, no relato da noite do dia seguinte, Jesus estava fazendo uma ceia. Não é jantar, é ceia. Ceia é ali antes de dormir, né? E Judas já sabia que quando Jesus não saía dali de Jerusalém e ia para Betânia, para a casa do Lázaro, ele ficava no Getsemane. Judas já sabia o lugar, ele conhecia tudo. Por isso é que no momento da ceia ele vai sair, né? Quando Jesus diz: um de vocês aqui vai me trair e tal. Aí ele sai, Jesus vai falar para ele: ei, vai lá, faça o que você tem que fazer. Pode fazer. E os outros ficaram achando que Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa para a Páscoa, porque a Páscoa seria no dia seguinte, dia posterior. Olha só, nesse dia, faltando um dia para a Páscoa, João capítulo 12, versículo 20, diz que entre os que tinham ido adorar a Deus, na festa da Páscoa, lá em Jerusalém, estavam os gregos ali. Então, eles se aproximaram de Filipe, que foi trazido para Jesus por André, né, irmão de Pedro. Então, Filipe era de Betsaida, da mesma cidade de Pedro, de André. E aí pediram a Filipe assim: olha, Senhor, nós queremos ver Jesus. Aí Filipe foi dizer isso a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus então respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, esses gregos procurando me ver foi a resposta que eu precisava do meu Pai para saber o momento que eu deveria ser entregue.
Então essa é a hora. Da mesma forma que quando João Batista estava batizando lá no Jordão, ele disse que Deus tinha falado para ele que o Messias, o Filho de Deus, quando ele viesse àquele lugar, o Espírito de Deus iria vir sobre ele em forma de pomba. Então, aqui não foi uma pombinha, mas foram os gregos que queriam ver Jesus. Esse era o sinal de que era essa hora de Jesus se entregar. Está aí em João capítulo 12, no versículo 23. Ok? Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado, é lógico. Quem é que não ficaria perturbado? Só se ele não fosse humano. Se ele fosse só Deus, aí tudo bem. Mas Jesus era Deus homem. Né? Verso 27 aí. Agora meu coração está perturbado, e o que eu pedirei? Pai, salva-me dessa hora? Não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava ouviu a voz e disse que tinha trovejado. Outros disseram que era um anjo que ele tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Eita, olha aí. De onde vem Satanás? De passear pela terra e andar por ela, perambular por ela, né? Verso 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. E a multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Né? Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Precisa ser morto numa cruz? Né? Quem é este Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz estará com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não o surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Sumiu, evaporou deles, saiu de perto. Aí vem uma rejeição de Jesus por parte dos judeus. Por quê? Porque todos esperavam que, se Jesus é o Messias, então ele tem que tomar aí o governo, né? E ele tem que se assentar e reinar. Só isso. Só isso. Era o entendimento deles. Então, no capítulo 12 aí de João, ainda no versículo 37, diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías, noutro lugar, cegou os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem se arrependam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Esse é um problema, viu? A gente sempre toca nessa tecla das pessoas que não têm o temor de Deus. Pessoas que elas temem mais a reprovação da sociedade ou dos evangélicos. Então essa pessoa, ela se traja como crente, ela põe uma máscara de crente, ela cumpre todos os deveres religiosos, mas ela não tem o temor de Deus. E às vezes no lugar da intimidade dele com Deus, o seu quarto,
lugar onde deveria estar orando para que, em secreto, teu pai que está em secreto te ouvindo, te recompense. Nesse lugar, se torna um ninho de pecado, né? Um lugar de pecado, de se entregar à devassidão da carne, de ficar, sei lá, procurando tantas formas de pecado. Agora é só acessar, né? O Google, para mim, é um irmão. Eu chamo o Google de irmão Google. Pesquisa só o que presta. Mas se quiser o que não presta, tem ali. E muita gente está nessa onda aí. Não tem temor nenhum de Deus. Acha que se estiver pecando escondidinho, tá bom, é só entre eu e Deus. Como se Deus não fosse corrigir isso. Isso é absurdo. Isso é loucura. Para com isso. Uai, você tem medo de pecar na frente dos outros lá fora porque os outros podem te reprovar, mas os outros só podem presumir alguma coisa sobre quem é você, analisando a partir das coisas que você faz. Aí você esconde dos que estão lá fora, mas diante de Deus você envergonha o Filho de Deus. Cuidado, viu? Hebreus capítulo 10 fala sobre os que calcam os pés do Filho de Deus, profanam o sangue da aliança com o qual foi purificado e o traje do Espírito da graça. Cuidado. Falta de temor leva a isso. E chegando a isso, o Senhor vai vir contra você. E não é para vir buscar, para te tirar do sufoco, não é. Vara de correção. Você nem vai saber a hora que ele vem. Ele vem contra você. Está lá em Apocalipse isso, viu? Olha, versículo 44 de João 12 diz assim. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Só que da próxima vez ele vem para julgar vivos e mortos. E ele vem para reinar. Ok? Dessa vez era para salvar, da próxima é para julgar. Verso 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Estamos agora chegando aí, isso é o dia anterior à crucificação. Mateus 26, verso 17. Preparativos para a Páscoa, veja aí. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhes dissessem, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. E então os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. O mesmo texto você vai encontrar em Marcos 14, verso 12, primeiro dia da festa dos pães asmos. Marcos 14, 13 diz, então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo, entre na cidade um homem que está carregando um pote de água, ele virá ao encontro de vocês. Então vocês vão segui-lo e vocês vão dizer ao dono da casa, né? Olha, o mestre está perguntando onde é o salão de hóspedes e onde ele vai ministrar a ceia, né? A Páscoa, comer a Páscoa com os seus discípulos. E ele vai mostrar para vocês uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos. O texto de Lucas 22, a mesma coisa praticamente, diz, versículo 8, que Jesus enviou Pedro e João, os 2 que Jesus enviou, vão preparar a refeição da Páscoa. É claro, eles já estavam com o cordeiro separado aí desde o 10º dia. E aí, onde é que o senhor quer que prepare? Pronto, é a mesma coisa, né? O homem com água e tal, e aí sigam ele. Versículo 13 diz que eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa, tá bom? E é isto. Próximo vídeo a gente já vai falar da Páscoa mesmo, a ceia, tá bom? A ceia que foi depois da Páscoa. Fica conosco aí, se o Senhor nos permitir, amanhã tem mais Comente Bíblia.